de célula para célula. Algumas células têm um limiar de excitabilidade mais alto, então precisa que essa célula fique bem mais perto, né, de zero, bem menos negativa, para poder atingir o limiar de excitabilidade e aí sim dar início a um potencial de ação. Algumas células já não precisam de uma carga tão positiva, né? Isso vai variar. Então, o mais importante é vocês saberem que aqui no repouso nenhum potencial de ação está acontecendo. Quando Maria, essa célula... Oi. desculpa atrapalhar, é porque eu parei a gravação em 20 minutos para não ficar muito grande. Pode repetir essa parte do potencial de repouso e do potencial de ação, por favor? Só para ficar legal Posso, na sim. gravação, tá? Obrigado. Já nesse slide aqui, né, Marco? Isso, é nesse aí, tá? É porque eu parei ali quando você passou do repouso para a despolarização e aí não deve ter aparecido no vídeo aqui. Não, sem problemas. Então, vamos falar de novo. Então, vamos lá, gente. Aqui, a gente tem a célula, como eu falei, no potencial de repouso, onde ela está carregada a menos 90 milivolts, que é aquela carga que a gente viu, né? Que quem confere isso são os ânions fixos, as proteínas que estão ali dentro da nossa célula. E com isso, nesse potencial de repouso, nenhum potencial de ação acontece enquanto a célula está aqui. A partir do momento que esse limiar vai subindo, ou seja, essa célula, a membrana dessa célula vai ficando menos negativa, vamos supor que ela chegou aqui a menos 50 e ela atinge, e o limiar de excitabilidade dessa célula é menos 50. O que é o limiar de excitabilidade? É o ponto que eu preciso para essa célula despolarizar. Atingiu o limiar de excitabilidade é o evento tudo ou nada. Vai acontecer. Se atingir o limiar, vai acontecer a despolarização. Então, supondo que aqui seja menos 50, chegou ali, vai acontecer a despolarização, a repolarização e a hiperpolarização. Tem algumas variações no potencial de ação. Quando o Marco for falar com vocês, por exemplo, sobre o potencial de ação da célula cardíaca, vocês vão ver que existem algumas peculiaridades. Tem o platô, não tem hiperpolarização. Então, assim, isso vocês vão ver depois com calma. Aqui a gente vai falar do potencial de ação de modo geral. Então, vamos falar passo a passo. Eu coloquei aqui, ó, as figuras iguaizinhas às que o Girley botou na aula para vocês relembrarem e para quem ainda não tinha entendido, entender, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que acontece? Quando o neurônio, então, ele atinge o limiar de excitabilidade, os canais de sódio, eles vão se abrir. Então, quando a célula está no repouso, então é aquele momento que eu falei para vocês, nenhum potencial de ação está acontecendo, os canais de sódio, esses aqui, ó, estão fechados, tá vendo? Eles estão fechados. E os canais de potássio, eles também estão fechados. E quem está aqui fazendo todo o controle é quem? A bomba de sódio e potássio, certo? A bomba de sódio e potássio está ali agindo. Esses aqui são aqueles canais que eu mostrei para vocês lá na frente, que são os canais de difusão de sódio e difusão de potássio. A hora que eles abrirem, potássio vai sair, sódio vai entrar, entendeu? Basta que esses canais se abram. Mas no repouso, esses dois canais estão fechados. E aí, atingimos o limiar de excitabilidade da célula específica, que a gente não sabe quanto é, porque cada célula vai ter o seu limiar. Mas o importante saber é, uma vez atingido o limiar de excitabilidade, evento tudo ou nada vai acontecer, inicia-se a despolarização. E aí, o que acontece? Os canais de sódio, eles vão ficar abertos, ó, canal de sódio totalmente aberto. O sódio são essas bolinhas verdinhas. Então, o sódio vai fluir através desse canal. Aqui é o meio extracelular, tá, gente? E aqui dentro é o meio intracelular. Então, olha só, como o sódio é o principal íon extracelular, olha como tem muito sódio do lado de fora. E aí ele vai começar a passar para dentro da célula e vai vindo para dentro da célula. A minha célula, minha membrana, ela tem carga elétrica negativa. Só que agora tem muito sódio entrando nessa célula. Ou seja, essa célula, gente, ela vai ficando cada vez menos negativa, porque sódio tem carga elétrica positiva.
Então, conforme o sódio vai entrando, aqui dentro que estava só com carga elétrica, mais carga elétrica negativa e tinha o potássio lá de carga elétrica positiva, esses aqui são os potássios, os ânions fixos não estão sendo mostrados aqui. Mas essa célula vai ficar cada vez menos negativa. E aí continua a despolarização, tá? Sódio entrando até um certo momento, ó, aí a curva vai subindo, porque se está despolarizando, essa célula está ficando cada vez menos negativa. Ó. Ela estava lá em menos 50, agora ela já está aqui próxima do zero, despolarizando. Até um certo momento em que esses canais de sódio, eles vão se tornar inativos. Isso é importante, gente. Esses canais não se fecham, eles se tornam inativos. Preste atenção nessa comporta que tem aqui embaixo dele. Aqui, essa comporta está totalmente aberta, tá vendo? Quando ele está fechado, ó, aqui fica fechadinho. A comporta está aberta, a gente fala aqui. Aqui a comporta está aberta e o canal também está aberto. Quando esses canais de sódio se tornam inativos, essa comporta fecha, ou seja, o sódio ele não consegue entrar mais para dentro da célula, mas o canal ele não está fechado, ele só está inativo. E os canais de potássio eles vão começar a se abrir, tá? Mas ainda está acontecendo a despolarização. Até que esse potencial, né, ele atinge o seu ápice. Quando ele atinge o seu ápice, os canais de potássio, eles se abrem, olha aqui, abriu o canal de potássio, e o canal de sódio, ele está inativo ainda, ou seja, ele não está fechado, ele só está inativo, está com a comporta aqui fechadinha. E aí, olha aqui no gráfico, essa célula vai se repolarizando, ou seja, ela vai voltando a ficar polarizada, ela vai voltando lá para o normal que era ela, ou seja, ela vai ficando menos negativa. Até o momento em que, nessa repolarização, os canais de sódio, eles se fecham, ó, agora eles realmente se fecharam, e os canais de potássio, eles ainda estão abertos, tá? Os canais de potássio ainda estão abertos, então esse potássio está todo indo lá para fora da célula. Se o potássio está saindo e o potássio tem carga elétrica positiva, ó, a nossa célula começa a ficar mais negativa, porque tem carga elétrica positiva indo para fora dela. Então, ela começa a cair, a ficar mais negativa, o potencial de ação. E a gente chega no momento da hiperpolarização. Os canais de sódio fechados, os canais de potássio ainda abertos. E o que é a hiperpolarização? A hiperpolarização é porque essa membrana da célula ela vai atingir uma polaridade mais negativa do que ela já tinha. Então, lembra que a célula estava em menos 90? Olha lá, ela chega a menos 100. Esse potencial de ação, essa célula fica mais polarizada do que ela já estava antes, mais negativa do que ela estava antes. E esse evento é o evento que eu falei justamente com vocês, que o Marco vai falar com vocês, que não vai acontecer, por exemplo, na célula cardíaca. Esse momento de hiperpolarização, mas isso vocês vão ver lá na frente. Por aqui, vocês precisam entender que após a despolarização, a gente tem a repolarização e a hiperpolarização em seguida. E agora, a gente volta, após a hiperpolarização, a célula volta para o repouso. Então, quando a célula volta para o repouso, gente, a bomba de sódio e potássio vai atuar, reequilibrando esses íons, porque a gente viu que entrou sódio para dentro da célula, saiu potássio para fora da célula, saiu para fora, até pleonasmo, né, gente? Mas só para vocês entenderem. E a bomba de sódio e potássio vai fazer justamente esse equilíbrio. Vamos equilibrar quem é da onde para onde vai. Então, se o potássio é o principal íon intracelular, vem o potássio para dentro, vai o sódio para fora. E os canais de sódio e potássio, nesse momento do repouso, voltam a ficar fechados, assim como estavam lá na frente. Então, gente, é muito importante que vocês entendam o que está acontecendo e como que esses canais estão. Ah, está aberto, está fechado, está inativo. Como que esses canais estão em cada etapa
do potencial de ação, para vocês entenderem o que está acontecendo. E a partir do momento que vocês entendem, vocês não precisam nem gravar, tá aberto, tá fechado, só precisam entender como que ocorre esse fluxo de íons, né, através da membrana, aqui da membrana da célula. Alguma dúvida? Posso passar? Qual a diferença de canal fechado para canal inativo? Vamos voltar lá. Ó, aqui o canal está fechado, certo? Ou seja, o sódio não consegue entrar. E essa comportinha, ela está aberta. Quando o canal está inativo, essa comporta aqui, ela está fechada, mas o canal em si, ele não está fechado. O sódio até consegue vir através do canal, mas ele não vai entrar na célula. E quando esses canais eles estão inativos, ou seja, se não está podendo passar nada por aqui, não vai poder iniciar outro potencial de ação. Então, se esse canal está inativo, outro potencial de ação não consegue iniciar. Só a partir do momento que esse canal se fechar, e aí depois ele fica suscetível a ser aberto, que um novo potencial de ação pode acontecer. Entendeu? Quando está inativa, porque outro potencial de ação não pode se fechar, isso aí? Não vai poder acontecer outro potencial de ação enquanto ele estiver inativo. Ah, tá. Agora foi. Obrigada. Foi? Porque ainda, por mais que o canal de sódio ele esteja aqui, né, inativo, ainda está acontecendo o potencial de ação. O canal de potássio está aberto, então ainda está acontecendo o potencial de ação. Então, esse canal de sódio inativo não vai permitir que outro potencial de ação aconteça. Foi? Foi sim, obrigada. De nada. Maria, eu não entendi muito bem. Por exemplo, na repolarização, no slide está canal de NA. Quando começa a repolarização, o canal de NA está inativo e quando termina, ele está fechado? Exatamente. Ah, entendi. Obrigada. Aqui, ó, começou a repolarização, né? Atingiu o ápice lá do potencial. Então, o máximo que essa célula conseguiu ficar positiva. E aí, agora, esses canais de sódio, eles se inativam inicialmente. E os canais de potássio, eles se abrem, certo? Só que depois, já no final da repolarização, então, durante a repolarização aqui, esse canal está inativo. Foi aquilo que eu falei, como ele está inativo, essa repolarização vai acontecendo, e durante a repolarização não vai acontecer outra despolarização, porque está acontecendo a repolarização. Quando chega lá já no finalzinho, praticamente a repolarização já acabou, esse canal de sódio, ele se fecha. Aí sim, agora ele se fechou aqui. Ele deixa não só como está inativo, como está fechado, mas os canais de potássio ainda estão abertos. Por quê? Porque vai continuar vazando potássio para fora da célula e essa célula vai se hiperpolarizar. Está saindo carga positiva, ou seja, essa membrana vai ficando cada vez mais negativa. Essa aqui é a hiperpolarização. Entendi. Obrigada. De nada. Então, vamos continuar. Lembrando que esse impulso elétrico, né, gente, ele é ponto a ponto. Então, essas alterações eletroquímicas, elas vão unidirecional, do corpo celular para o axônio. E esse potencial de ação, ele vai se propagando pela célula, mas a gente vai falar disso também quando a gente falar das sinapses. Aí aqui, para vocês entenderem essa questão do estímulo, vamos olhar primeiro para o estímulo limiar, que é o E3 aqui, essa curva aqui, que é aquilo que eu falei para vocês. Uma vez que atinge o limiar de excitabilidade, ou seja, um estímulo limiar,
vai causar um potencial de ação. Evento tudo ou nada. Atingiu o limiar de excitabilidade, esse potencial de ação vai acontecer. E é esse aqui, ó. Aconteceu um potencial de ação. Ó. Aqui estava em repouso, aí vamos supor, foi ficando menos negativa, até que atingiu aqui, ó, o menos 55. Atingiu. Uma vez que atingiu, pronto, essa célula se despolarizou, chegou no ápice, se repolarizou, começou a se hiperpolarizar e depois ela volta para o repouso. Mas vamos supor que aconteça um estímulo sublimiar. Ou o que é um estímulo sublimiar? É um estímulo que não vai conseguir gerar um potencial de ação, né, tão efetivo. Ele não vai conseguir, na verdade, gerar o potencial de ação, porque ele não vai atingir lá o limiar de excitabilidade, certo? Então, ele é incapaz, o estímulo sublimiar, olha aqui, ó, é o E1 e o E2, por mais que, ó, por exemplo, o E1 é pequenininho, o E2 é até um pouquinho maior do que o E1, mas ele não chega no limiar aqui, ó, no menos 55, que é o limiar de excitabilidade dessa célula. Então, se ele não consegue chegar lá, ele não vai provocar o potencial de ação. Ele é incapaz de atingir o limiar de excitabilidade. Então, nada acontece, gente. Tudo ou nada, não esqueçam disso. Já falei isso 300 vezes aqui, mas é para ficar na cabeça de vocês. E o estímulo supralimiar, o que é isso? É um estímulo bem maior, né, do que o necessário para atingir o limiar de excitabilidade, ele vai provocar o potencial de ação e ele pode gerar mais de um potencial de ação, mas ele não altera a amplitude desse potencial de ação. E o segundo só começa quando o primeiro termina, igual eu falei para vocês. Então, vamos lá, para todo mundo entender. O que é isso, Maria? Gera mais de um, mas não altera a amplitude. Eu tive um estímulo muito grande. Eu vou ter um potencial de ação aqui. Quando esse aqui estiver já acabando, igual eu falei para vocês, né? Um potencial não acontece em cima do outro. Apesar de a gente até ter aquelas somação, essas outras variedades, mas isso aí são coisas que vocês vão ver um pouco mais para frente. Eu acredito que o Marco também vai falar com vocês sobre isso. Mas o estímulo, o outro potencial de ação, aconteceu um aqui. Se esse estímulo foi supralimiar, foi um estímulo tão grande, quando esse aqui terminar, vai começar outro, do mesmo tamanho, gente. Vai começar outro aqui, ó, do mesmo tamanho. Não vai ser um potencial de ação grandão que vai lá em cima porque o potencial de ação foi... porque o estímulo foi muito grande. Não é isso, ele tem mesma amplitude. Então, ele vai acontecer aqui. Quando ele acabar, vai começar outro potencial de ação. Então, um estímulo só gerou 2 potenciais de ação, ou 3, ou quantos esse estímulo puder gerar. Mais de um potencial de ação, mas não altera a amplitude. O segundo só começa depois que o primeiro termina. Todo mundo entendeu isso? E outra coisa também, gente, quando um potencial de ação ele inicia, é impossível você impedir dele acontecer. Se ele começou a acontecer aqui, não tem como você impedir que esse potencial aconteça. Ele vai acontecer, tá? E a amplitude é sempre a mesma. O tamanho aqui desse potencial é sempre o mesmo. E aí, igual eu falei para vocês, o impulso elétrico, ele vai acontecendo o quê? Ponto a ponto. O que é isso?